Para quem não me conhece, meu nome é Mário Machado e eu vou participar com vocês aqui dessa experiência virtual do Betel, né? E queria pensar no tema o desafio de viver biblicamente no século XXI, né? Vamos pensar um pouco a respeito de alguns personagens bíblicos que têm muito, mas muito mesmo, a nos ensinar. Em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, a palavra de Deus diz aqui: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E a vida desses homens e mulheres foram realmente colocadas aqui para que nós tiremos lições preciosas para vivermos no século XXI de maneira sábia e para a honra e glória de Deus, né? Então nós vamos pensar sobre esse tema, né? Através da vida desses personagens, tá? O primeiro personagem é Noé. Noé apresenta para nós o desafio de fazer algo que nunca foi feito, né? Deus o chamou para que construísse uma arca num momento onde ninguém sabia o que era isso, porque iria chover e também ninguém sabia o que era isso, porque a Bíblia diz que nunca havia chovido sobre a terra. E Noé aceitou o desafio de Deus, né? E foi bem sucedido nele, como nós conhecemos muito bem a história, né? E para que você também seja bem sucedido, como Noé, né? Porque o desafio de Noé é, ainda hoje, no século XXI, o seu desafio. Há algumas atitudes, algumas coisas que têm que ser levadas em consideração. Primeiro, ouse temer a Deus no meio de uma geração perversa. Você não precisa concordar com tudo que as pessoas dizem de como viver, como se vestir, que comportamento ter com relação ao sexo oposto. Você pode pensar biblicamente, deixar de lado todas as influências que digam o contrário do que a palavra de Deus diz e permanecer fiel àquilo que a palavra de Deus estabelece. Nós temos ouvido muito uma frase que diz: bem-vindo ao novo normal. Não existe novo normal. Existe o que é comum e existe o que é normal. O comum é estabelecido pelo ambiente, é estabelecido pela prática da maioria. O normal é estabelecido por Deus. E se você quer ser como Noé, um vencedor na sua geração, se você quer ser como Noé, né, triunfar sobre todas as dificuldades, problemas e catástrofes da sua geração, né, temer a Deus, mesmo que os seus amigos todos e toda a sociedade onde você vive pregue e faça o contrário, é fundamental, né? Ouse juntar a sua família para trabalhar num projeto de Deus. Ir à igreja com seu pai, com a sua mãe, né? E se eles não forem, convidá-los aí a fazer parte disso, a ouvir a palavra de Deus, né? É fundamental. Chamar na sua casa, sei lá qual tipo de relacionamento que você tem lá, mas propor para eles desligar a televisão ou parar, cada um com o seu celular um pouquinho só, para ler um versículo da palavra de Deus. Seja ousado nisso. Chame o seu pai, a sua mãe, o seu irmão para fazer isso. Você pode, né? E deve.
tomar uma atitude que seja inovadora. Mesmo que ninguém na sua casa faça, mesmo que seu pai olhe e fale, esse camarada está ficando louco, faça isso, experimente. Ouse fazer o que nunca foi feito. E você vai ver como Deus vai te abençoar. O segundo desafio, nós vemos na história de Abraão. O pai de Abraão, segundo o relato bíblico, saiu da sua terra para ir até a terra de Canaã. Mas sabe de uma coisa? Quando nós olhamos nas Escrituras, nós percebemos que ele parou exatamente no meio do caminho e não concluiu a sua jornada. Nós vivemos uma geração que tem a oportunidade de concluir, por exemplo, os estudos. Seu pai parou no ensino médio e aí teve que trabalhar porque ia casar com a sua mãe, enfim, teve uma série de complicações e não voltou a estudar. E diferente do seu pai, hoje fazer faculdade é muito mais fácil. Tem faculdades à distância, tem investimento do governo. Eu tenho muitos amigos que foram para a Alemanha, para os Estados Unidos, ou mandaram os filhos para lá para estudar, por conta de facilidades de investimento governamental e projetos de cooperação entre os países, enfim, coisas que antes não tínhamos. E hoje você pode. Hoje você tem internet que dá acesso a todo tipo de pesquisa. Você não precisa mais ficar somente com o que o professor diz, você pode ampliar os seus conhecimentos de maneira que nunca antes se teve oportunidade ou notícia. Então, ir além de onde o seu pai, até onde o seu pai chegou, você tem hoje no século XXI a oportunidade de fazê-lo. Faça, mas faça mesmo. E faça para a honra e glória de Deus, entendendo que essas oportunidades vêm de Deus. Alcançar o mundo inteiro para Deus, sem sair do seu quarto. Isso é possível hoje. Hoje nós temos à disposição maravilhas tecnológicas que impressionariam qualquer época histórica antepassada. E você deve aproveitar essas oportunidades para caminhar e ir além de onde o seu pai parou. Tem muita gente que usa a vida dos seus pais como desculpa. Realmente como desculpa para viver na mediocridade. Eu não sei ser afetuoso com as pessoas porque o meu pai não era carinhoso comigo. Olha, eu sofri abuso sexual e dentro da minha própria casa, então é muito difícil para mim confiar em alguém. E há um monte de histórias, sem dúvidas, tristes, mas essas histórias não precisam definir até onde você vai. Essas histórias não precisam definir o seu ponto de chegada. Deus é o seu ponto de chegada. Deus é o seu ponto de chegada. É necessário que você entenda isso. Você não precisa e não pode ligar a sua história à história do seu pai ou da sua mãe. Você pode ir além. Você pode decidir e escolher viver para a honra e glória de Deus todos os dias da sua vida e receber a vida plena e gloriosa que há em Cristo Jesus para você. A brutalidade dos seus pais ou
seja lá qual for, né, o erro que eles cometeram. Pais erram, às vezes querendo acertar, mas erram. Mas nenhum desses erros, sejam eles quais forem, pode definir a sua história com Deus. E, para concluir, vamos pensar na história de uma mulher, uma representante feminina nessa lista nossa, né? E olha, se tem alguém que podia sentar-se sobre a sua história e dizer: eu não tive oportunidades, e arrumar um monte de desculpa, é essa mulher. Essa mulher se chamava Raabe e ela era prostituta num povo orgulhoso, que se orgulhava de viver tranquilo, cercado por muros que, né, guardavam uma cidade que era praticamente intransponível, e aquele povo soberbo, arrogante, né, orgulhoso das suas conquistas, estava agora morrendo de medo dentro daqueles muros, porque ouviram a respeito de um povo que tinha um Deus tão grande que arrasou com a terra do Egito e por onde passou destruiu os povos e deu vitória para o povo de Israel. Pois bem, Raabe creu nesse Deus, entendeu que os dias do seu povo estavam definitivamente contados e que um novo reino estava por vir. E sabe o que ela fez? Ela fez um pacto, um trato com os espias desse novo reino para que ela fosse salva quando finalmente Deus entregasse a sua cidade nas mãos daquele povo. Raabe aceitou o desafio de abraçar um novo reino. Entendeu que os dias do reino que ela conhecia, do mundo que ela conhecia, haviam terminado e que agora uma nova era, sim, uma nova era, sob o governo do Deus vivo e verdadeiro, havia chegado. E ela creu nisso. E foi salva. E de prostituta que ela era, de uma vida indigna que ela tinha, ela passou a figurar na linhagem, ou seja, entrou para a família do rei Davi e mais para frente do próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo por meio da sua geração. Então, esse desafio ainda é o nosso desafio hoje. É o desafio da sua geração. Entender que esses dias, esse reino, esse mundo que nós vivemos, está com seus dias contados. E que num abrir e piscar de olhos, aquele que há de vir, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, virá. E se você crê nisso, e fizer um pacto com Deus, pedindo perdão dos seus pecados, confessando a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, a Bíblia diz: você será salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Ele pagou pelos seus pecados ali na cruz, satisfez a justiça de Deus, subiu aos céus e disse: vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. E se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, quando o reino dos céus se estabelecer sobre a face dessa terra, você viverá nele, com Cristo, por toda a eternidade. A história de Raabe ainda é a minha história e a sua história. O desafio de Raabe, o meu e o seu desafio.
responda biblicamente. Amém.